Olá, de volta com o nosso curso, de volta com o eixo temático Construções Sustentáveis, tá? Vamos finalizar o eixo temático, né? Os eixos temáticos da Agenda A3P, melhor dizendo, e tratando aí desse importante tema e principalmente para os concursos, para aquelas provas, né? Que são direcionadas para a área de engenharia, área de arquitetura. Então, ó, você que se prepara para um concurso de tribunal, por exemplo, tá? Onde tem lá o cargo de arquiteto, o analista judiciário na área da arquitetura, o analista judiciário na área da engenharia, muita atenção com o eixo temático Construções Sustentáveis, né? Até porque quem está aí nesse ramo de atividade, né? Quem está no âmbito da engenharia, da arquitetura, do urbanismo, eu não estou falando grego aqui, pelo contrário, eu estou falando de algo já bastante recorrente na própria doutrina específica e nas matérias específicas em cada uma dessas áreas de conhecimento, tá? Bem, quando eu falo de construções sustentáveis, eu estou falando de obras sustentáveis e, consequentemente, né, de edificações sustentáveis. Chegando aqui, ó, para a apostila, para o site do Ministério do Meio Ambiente, qual que é o conceito de construções sustentáveis? Ó, construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas durante todas as etapas da obra que visam a sustentabilidade da edificação. Ponto importante para concurso: durante todas as etapas da obra. Então, desde o projeto até a conclusão da respectiva obra e a manutenção da edificação, eu preciso ter esse pensamento de sustentabilidade, tá? Então, construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas durante todas as etapas da obra que visam a sustentabilidade da edificação. Através da adoção dessas medidas, é possível minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, além de promover a economia dos recursos naturais e a melhoria na qualidade de vida de seus ocupantes. Os três grandes objetivos aqui, ó, colocados no texto, né, do Ministério do Meio Ambiente, que está reproduzido aí na apostila da editora Atualizar para todos vocês, os três grandes objetivos em uma construção sustentável, né? Um primeiro objetivo, ó, minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, gerar economia dos recursos naturais, tá? E melhoria da qualidade de vida dos seus ocupantes. Percebam, ó, um aspecto ambiental, outro aspecto ambiental, mas também econômico, e um aspecto que relativo à qualidade de vida das pessoas que estão ali dentro, um aspecto relacionado também, né, ao ponto de vista social. Então, gerar uma melhor qualidade de vida para aqueles que utilizam aquele equipamento, aquela edificação. Pode ser, por exemplo, um equipamento público. Então, a melhoria da qualidade de vida não apenas para quem trabalha naquela edificação, mas para quem utiliza enquanto população aquela respectiva edificação. Então, um aspecto ambiental, um aspecto econômico, um aspecto social, ou seja, está de acordo com o conceito de desenvolvimento sustentável que a gente já tanto falou aí em todas as aulas, tá? Então, atenção aí, ó, cuidado com esses, né, detalhes que estão muito bem resumidos tanto no site do Ministério do Meio Ambiente como aqui na apostila de vocês, tá? Ó, uma obra sustentável leva em consideração todo o projeto da obra, desde a sua pré-construção, onde devem ser analisados o ciclo de vida do empreendimento e dos materiais que serão usados, passando por cuidados como a geração de resíduos e minimização do uso de matérias-primas, com reaproveitamento de materiais durante a execução da obra até o tempo de vida útil da obra e a sustentabilidade da sua manutenção. Gente, reduzir o desperdício, seja durante a construção da edificação,
seja durante, né, a própria manutenção daquela edificação, daquela obra, tá? Então, se a gente for adentrar aqui, ó, começar a pensar, começar a observar como que era uma construção pública, um edifício público antigamente e como ele é hoje ou pode ser hoje, a gente tem uma mudança considerável de mentalidade, a gente tem uma mudança considerável do próprio conceito de desenvolvimento, né? Um desenvolvimento que antigamente não se preocupava e que fazia parte, né, de uma cultura do desperdício, hoje deve ser um desenvolvimento do ponto de vista sustentável, com uma preocupação ambiental, econômica e social, até mesmo nas edificações. E aí, naturalmente, né, o que o concurso pode perguntar, ou o que você deve estar se perguntando aí, ó, mas espera aí, professor, e as edificações que já existem? Ok, se eu vou ter a construção de um novo edifício hoje, existe toda essa preocupação por parte do engenheiro, por parte da arquiteta, os responsáveis pelo urbanismo da região. Existe uma conscientização que se eu vou construir uma nova edificação hoje, que ela se preocupe com aspectos ambientais, econômicos e sociais. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente você não tinha esse tipo de preocupação e nós tivemos a construção de inúmeras e inúmeras obras públicas sem essa preocupação. Ora, é por isso que existe o chamado retrofit, né? Então, se aparecer essa expressão na sua prova, o retrofit de uma edificação, e principalmente, né, o retrofit energético, que é o mais comum, eu estou falando de uma reforma daquele equipamento público, daquela edificação, de modo que a edificação se torne mais sustentável, tá? Como exemplo de retrofit energético aqui, ó, eu coloquei o estádio do Mineirão lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque quando reformaram o Mineirão para a Copa de 2014, tá? No projeto de reforma, incluíram a instalação de placas fotovoltaicas no teto do Mineirão, de modo que ele fosse capaz de gerar energia solar. E ele tem ali a capacidade, né, de abastecer 1.200 residências na região da Pampulha, ali na região, numa determinada região de Belo Horizonte. Então é um exemplo de retrofit energético, tá? Agora, parando para pensar no conceito de desenvolvimento sustentável e no conceito de uma construção sustentável, talvez a reforma do Mineirão não seja exemplo de uma construção sustentável. Ok, é exemplo de um retrofit. Afinal de contas, a reforma, o projeto de reforma levou em consideração não só o aproveitamento de todo aquele espaço, de toda aquela área, por exemplo, do teto do Mineirão, para geração de energia solar, como existe também reaproveitamento da água da chuva e uma série de reformas que foram conduzidas, levando-se em consideração conceitos de sustentabilidade. Agora, do ponto de vista social, o gasto realizado na reforma do Mineirão. Do ponto de vista econômico, a entrega do estádio para a iniciativa privada e não para os times de futebol de Belo Horizonte, tá? Será que representou uma boa saída econômica, um bom retorno social? É questionável, tá? Não vou adentrar nas polêmicas, nos detalhes aqui, ó, mas, por exemplo, hoje praticamente um único time de Belo Horizonte é que utiliza o Mineirão, tá? Apenas o Cruzeiro, que na minha opinião é mais time de vôlei do que de futebol, brincadeirinha, viu, gente? É só porque eu sou atleticano eu tenho que dar uma espizinhada, né? Mas enfim, né? Praticamente apenas o Cruzeiro utiliza, né, o Mineirão. E por quê? Porque na visão do Atlético e na visão do América, ainda mais do América, que tem o próprio estádio dele, não vale a pena jogar no Mineirão. Só vale a pena jogar no Mineirão quando o público for um público superior a 50 mil pessoas, tá? Tem gente que fala que tem que ser superior a 55 mil pessoas, tá? Inclusive existem diversos amigos meus, por exemplo, cruzeirenses, que criticam o fato do Cruzeiro jogar dentro do Mineirão no contrato que o Cruzeiro hoje tem com o Mineirão, tá? Não vou adentrar nesses aspectos futebolísticos, práticos aqui, ó, mas uma construção para ser sustentável, ela tem que ter não apenas uma preocupação ambiental, mas ela tem que gerar também um retorno social e um retorno econômico favorável. Será que
todo o dinheiro gasto na reforma do Mineirão representou o retorno social e o retorno econômico esperado em virtude do montante gasto na reforma, será que a gente poderia fazer essa mesma pergunta com relação ao Maracanã, com relação a diversos outros estádios que foram reformados ou construídos para a Copa de 2014, tá? Então aí fica a pergunta no ar. É claro que nenhuma prova de concurso vai perguntar isso para vocês, tá? Aqui eu estou colocando um pouquinho da minha opinião pessoal. Na minha opinião, o Mineirão não é exemplo, assim como o Maracanã, assim como diversos outros estádios que foram construídos para a Copa do Mundo de 2014, eles não são exemplos de construções sustentáveis. Ok, podem ter no seu projeto todos os elementos, todas as preocupações com relação aos aspectos ambientais, mas social e economicamente dão retorno, geram um retorno esperado para a sociedade brasileira? É a pergunta que eu deixo no ar. Na minha opinião, não são exemplos de construções sustentáveis, são exemplos de um retrofit, né? Um retrofit energético, por exemplo. Um grande equipamento público que não reaproveitava a água da chuva, que não gerava energia, né, elétrica, hoje gera energia elétrica, reaproveita a água da chuva. Então, um excelente exemplo de retrofit, por exemplo, tá? Mas eu não posso falar que é exemplo de uma construção sustentável, tá? Então, isso aí é uma opinião pessoal que o concurso não vai abordar na prova de vocês. O que o concurso vai abordar é isso aqui, ó. Por que eu preciso ter obras sustentáveis, edificações sustentáveis, para minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, economizar os recursos naturais relacionados àquela edificação e melhorar a qualidade de vida dos seus ocupantes, tá? Isso aqui é fundamental, ó. Inclusive, vocês estudaram isso em um outro eixo temático com o professor Marco Ferrari. E só para a gente finalizar, tá? Se a Editora Atualizar fosse uma entidade da administração pública, vamos supor que a gente fosse uma entidade da administração indireta, que a Editora Atualizar fosse uma fundação. Inclusive tem muita gente que me pergunta isso, se a Editora Atualizar é uma fundação. Não, a Editora Atualizar não é uma fundação, tá? Ela é uma empresa privada, o objetivo é gerar lucro, mas lucro de uma forma sustentável. Nós somos uma empresa do chamado empreendedorismo social, ou seja, nós somos empreendedores, mas a gente se preocupa com o retorno que a empresa dê, né, possa dar para a sociedade. Por isso que as aulas, os cursos são distribuídos gratuitamente através do YouTube. Mas quando nós fomos aqui, né, escolher o prédio, a edificação onde funcionariam os estúdios da Editora Atualizar em Florianópolis, que é uma capital que tem uma preocupação ambiental muito grande, tá? Também não foi à toa a escolha da cidade em si, mas quando a gente foi escolher a edificação, nós nos preocupamos com toda, né, a questão sustentável, de sustentabilidade do prédio em si. Então nós funcionamos em um prédio altamente sustentável, que reaproveita a água da chuva, onde você pode vir de bicicleta, deixar sua bicicleta, tem vestiário, né? Enfim, existe uma série de comodidades que estão presentes no nosso edifício aqui, no edifício onde a editora está instalada, onde todos nós podemos ter uma melhor qualidade de vida no aspecto, né, das condições de trabalho, de chegada do trabalho, né? Igual eu comento aqui, ó, muitas vezes eu vou para casa correndo, venho correndo, nossos funcionários vêm de bicicleta, voltam de bicicleta, passam por toda a beira-mar de Florianópolis, né? A vista aqui é uma vista muito bonita, como vocês podem acompanhar aí pelas aulas de boteco. Então existe uma preocupação muito forte aqui, ó, que a edificação, que a sala, né, que o nosso imóvel produza uma qualidade de vida para os seus ocupantes, tá? Existe uma preocupação constante do edifício aqui, ó, com a economia dos recursos naturais, energia elétrica, toda a iluminação é de LED, né? Tem a questão das placas fotovoltaicas que alimentam, por exemplo, as áreas comuns do edifício, tem o reaproveitamento da água da chuva, né? E também o que? De modo a minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente. Não é um prédio pequeno e, naturalmente, quando você tem, né, no projeto
na construção e na manutenção toda essa questão da sustentabilidade, você gera aí, né, um impacto menor sobre o meio ambiente. Então, se a Editora Atualizar fosse uma entidade da administração indireta, por exemplo, uma fundação, por exemplo, tá? O edifício onde nós estamos instalados estaria de acordo com um dos eixos temáticos da Agenda 3P, tá? Nós estaríamos justamente em uma edificação sustentável, tá? E é uma dica que eu dou para todos os empreendedores, tá? E para todas as pessoas de uma maneira geral. Procurem aplicar os conceitos, os eixos temáticos da Agenda A3P ao seu próprio negócio, tá? Não é simplesmente aqui algo que deve ser utilizado e observado apenas no âmbito da administração pública, mas no âmbito da administração como um todo, né? Em regra, nós temos muito mais benefícios do que malefícios quando se adota uma agenda A3P internamente, tá? Né, em termos bem concretos aí, ó, só benefícios, tá? Então vale a pena, já que a gente está terminando aí esse último eixo temático da Agenda A3P, estar numa construção sustentável é bem melhor do que não estar em uma construção sustentável. Fica a dica não só para a administração pública, mas para todos aqueles que pensam em empreender no âmbito privado também, tá? Bem, com isso a gente finaliza, né? Claro que na apostila aí, no site do Ministério do Meio Ambiente, vocês irão encontrar diversos textos relacionados à construção sustentável. Fica aí, né, para o estudo de vocês em casa, tá? E para a gente finalizar o tema Agenda A3P, porque a gente está finalizando aqui agora os eixos temáticos da Agenda A3P. Nós teremos ainda mais uma aula sobre a Agenda A3P, onde a gente vai falar a respeito da história da Agenda A3P, tá? Então é simplesmente um apanhado histórico, uma linha do tempo referente aí à Agenda A3P. E aí, passada essa história, né, da Agenda 3P, a gente vai para as normas, a gente vai analisar e começar a análise de todas as normas referentes à sustentabilidade e à acessibilidade, né? Então, sem ser na próxima aula, na outra aula eu já vou falar da Resolução 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a implantação dos planos, né, do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário. É comum, inclusive das pouquíssimas questões, né, já existentes com relação à matéria sustentabilidade, quem já deve ter resolvido essas questões aí deve ter percebido que essa Resolução 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que institui, né, a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável, PLS, do Poder Judiciário, é uma questão comum, uma questão recorrente, então um assunto que a gente já vai adentrar em termos práticos para o seu concurso, para a sua prova, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade às nossas aulas sobre sustentabilidade e acessibilidade.